Nem tudo é rosa no outubro rosa. As dores pós-tratamento de câncer de mama persistem e continuam. E hoje nós vamos falar da dor emocional. Foco na saúde para o corpo e a mente. Foco na saúde para viver mais plenamente. E hoje o nosso foco é dores emocionais pós a cura do câncer de mama. E para falar sobre esse tema muito importante, trouxemos uma convidada mais que especial, a Rose, psicóloga especialista em tratamento oncológico. Seja bem-vinda, já me engasguei aqui no começo. Seja bem-vinda, Rose, obrigada por participar do seu tempo, né, trazer esses conteúdos que tenho certeza que vai agregar muito para os nossos ouvintes. Rose, eu anunciei ali e falei a palavra cura. Tá certo a gente usar a palavra cura? A palavra cura é um pouco pesada nesse contexto, né? Porque existem fases do tratamento, né? E o pós-tratamento ativo, a quimioterapia, a radioterapia, a gente pode dizer que é um processo, e a gente chama de processo de remissão. Então, o paciente ele não está totalmente curado, porque ele vai precisar de acompanhamento. Existe, né, a cada protocolo, né, cada contexto, cada tipo de câncer vai requerer um período maior ou menor, né, para esse período de remissão, né? Então, existem pacientes que ficam 10 anos, 5 anos no processo de remissão, né? Então, a palavra cura não seria o ideal, né, para se falar. Óbvio, né, que a gente tem no dito popular, no senso comum, a gente acaba falando sobre cura, porque a fase pior, digamos, do tratamento, que é antes da cirurgia, que é a radioterapia, que é a quimioterapia, onde a gente vê os impactos físicos, né, que são mais visíveis, a gente fala do tratamento, né? Então, esse pós é o período de remissão do tratamento. Ah, legal, olha, mais um aprendizado aí. Rose, e assim, esse teu conhecimento, hoje você vai trazer para nós um conhecimento como especialista, né, nesse segmento, mas também a experiência como paciente, porque você já foi uma paciente oncológica, né? Exatamente. Então eu falo com bastante propriedade, né, com esse olhar de quem já vivenciou na pele essa experiência. Eu sou paciente em remissão há 3 anos, né? Então eu não posso dizer que eu estou totalmente curada, porque existe todo um protocolo ainda a ser cumprido durante esse período, que eu preciso ser acompanhada, algumas medicações que preciso ainda continuar tomando, né? E continuo fazendo bloqueio hormonal. Então é um período de remissão, né? Então dentro desse, que acho que é interessante até falar que em relação ao profissional da saúde, né, que acompanha esses pacientes, foi justamente por ser acompanhada pelo tratamento que eu recebi, pelo olhar enquanto paciente que eu recebi, que eu me movimentei na direção de saber, né, mais, de procurar estudar, me aprimorar, né, para não só com o olhar da Rose psicóloga, né, mas da Rose paciente, e tentando entender o contexto, né, também em relação a isso. E trazer um pouquinho também da sua experiência junto com o seu conhecimento. Exatamente. Eu sou da área da saúde, né? A minha formação é outra, então eu sou leiga, né? Em relação a essa área, e eu vejo como o câncer como uma guerra, né? Você recebe a notícia que vai ter a guerra, então você fica com aquele medo da guerra, o que vai acontecer? Acontece a guerra, você passa por todo aquele contexto de tratamento, sofrimento. Acabou o tratamento, acabou a guerra, vem as sequelas, o tratamento, a construção do que foi destruído. E eu vejo isso daqui, né, comparo que isso daqui seria tipo após a guerra, porque assim, acabou a guerra, tá tudo certo. Não, né? Não. Aí é que vem, né, toda aquela sequela. E o câncer, a gente imagina, para quem é leigo e não teve, que acabou, fez a quimioterapia, tá curada. Certo. Geralmente a gente fala assim, né? A gente recebe a notícia, olha, ele fez a quimio, ela fez a quimio e tá curado, né? A gente não entende, a gente não sabe que existe todo esse sofrimento por trás, que são as dores emocionais e as dores físicas. Hoje nós vamos falar das dores emocionais, né? Que já começa ali com a ansiedade e medo da recorrência. Exatamente.
Acho que é até interessante pegar essa tua fala em relação à guerra, que é também algo muito do popular de a gente falar sobre essa, ela tá lutando contra o câncer, ela é uma vencedora, né? São frases que a gente ouve muito, mas uma vez que eu passei por isso, eu sei também o olhar por detrás disso, né? E eu sempre tenho buscado a quebrar um pouquinho essa questão da guerra, né? De trazer esse, que é muito comum, né? A gente receber a notícia, fulano faleceu porque foi vencido, né, digamos, pelo câncer. E, na verdade, a gente não está numa guerra, né? A paciente, ela não é uma guerreira, porque se a gente pensar no contexto de guerra, alguém vai sair perdendo. Sim, né? com certeza. Então, assim, nesse sentido, a mulher, ela não deve se colocar como alguém que vai perder ou vai ganhar, né? Ela vai continuar fazendo, ela vai fazer o tratamento. Indiferente os desfechos que tenham, né? Ela já é vencedora, ela já está em tratamento. Então, assim, se a gente colocar com esse olhar de ganhador e perdedor, a paciente metastática, por exemplo, ela é uma perdedora, será? A paciente que está em cuidados paliativos, ela é perdedora, né? Então, é bom tirar um pouco esse estigma também, né, da guerra, no sentido de que a gente vai lutar, né? A gente vai fazer o que for preciso para o tratamento, mas não se colocar nesse lugar de batalha, né? Não vencedor e perdedor. Essa linguagem bélica, né, nesse sentido, pode trazer algum peso também para essa mulher, né? Porque ela já está sobrecarregada, né? Se a gente colocar mais esse peso, falando já dessa questão da ansiedade, é um gerador de ansiedade, né? Pode ser um gerador de ansiedade se eu pensar assim, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, eu tenho que estar bem, e não necessariamente, né? Uma coisa que eu faço bastante com as minhas pacientes em consultório e que, para mim, durante meu próprio tratamento foi muito importante, pensar que você não precisa estar bem o tempo todo, né? Você não precisa estar sorridente o tempo todo, né? O câncer, ele tem muito... a gente tem que pensar assim, Rose, você está sendo contraditório então, né? Que trazer leveza, de falar sobre esse assunto de forma leve, e agora você vai falar o contrário. Ele tem a parte escura, né? Tem a parte que não é agradável a todo momento. São dias difíceis. Eu digo que são dias de deserto, né? São dias que você quer estar sozinha ou que você se sente sozinha. Mesmo estando cercada de pessoas, muitas vezes você se sente só. Por que é uma dor solitária, né? Por que você se sente só? Porque só você sabe. Só você está passando. E aí isso vai ser atravessado pelas suas experiências de vida. Aí algumas pessoas perguntam assim, como que eu faço? Como que você fez? Ou olham nas redes sociais, vê as influencers, né? As onco-influencers aí falando, estão lá apresentando as coisas de forma toda maquiada, toda bonita, e então é simples, é fácil passar pelo câncer. Não é, não é, né? Ali é um recorte de uma pessoa que está em tratamento, ela se preparou para isso, né? E aí ela tá ali, mas dentro, nos bastidores, digamos assim, nem tudo é tão simples assim. Claro que daí é o que eu falo para as minhas pacientes, você não precisa estar sorridente o tempo todo, você não precisa estar disposta o tempo todo, se permita sentir essa dor, né? A gente fala, olhando no contexto da psicologia, a gente fala muito sobre luto, né? Que luto é toda perda, né? Tudo que você perde, você abre mão de algo, a gente pode considerar que é um luto. Então, essa mulher que está em tratamento, ela está vivenciando um luto, né? Ela perde papéis sociais, né? A mulher que trabalha, que traz o sustento para casa, muitas vezes isso impacta, né, nessa renda familiar, então ela perdeu o papel social que ela tinha. E existe, no meu olhar, né, eu falando como Claudioneia, existe ainda um preconceito da mulher que tem o câncer ou que teve o câncer, né, como se fosse um carro batido. Né? A gente escuta muito homem falar, né, que entende de carro, bateu o carro, parece que não vai ser o mesmo, né? Não sei se é a minha visão ou existe isso na sociedade. Existe um preconceito velado, né? Ninguém vai dizer assim, eu sou preconceituosa com a mulher que teve câncer. Ninguém vai dizer e assumir isso, né? Não é algo, mas é um preconceito velado, né? De que, será que ela tem condições realmente, né? Eu vejo isso na minha própria condição enquanto psicóloga, né? Se eu falo que eu sou paciente em remissão, mas será que tá tudo resolvido para ela? Será que realmente ela... Aí as pessoas me convidam, né, para falar sobre isso. Tudo bem se a gente falar que você é paciente, porque acham que realmente a pessoa não tá, ou tá escondendo, ou tá fugindo do diagnóstico, né, tá
como é que se diz, tá negando, né, esse luto, como eu falei. E não, essa mulher, ela pode até ganhar papéis sociais, ao contrário disso, né, ela ganha potência. Eu vejo isso em mim, né, eu me via uma pessoa muito mais frágil, muito mais insegura, e eu ganhei muito mais segurança a partir do diagnóstico, né. Eu ganhei papéis sociais, hoje estar aqui é um papel social que eu ganhei, que antes eu não tinha. Então, assim, usar isso como potência, né? Eu sempre digo, você passa por dias muito difíceis e você perceber que houve evolução no tratamento, que você houve ganhos, né, no teu processo de tratamento, os dias difíceis, eles são muito intensos. Então, quando a vida te apresenta algo difícil, você pensa, eu já passei por coisa pior, né? Eu já sei, eu sei esse lugar de deserto, eu conheço lugares muito difíceis. Então, você ganha combustível, digamos assim, ganha força, né? Ganha potência para falar, para se posicionar. Então, essa mulher é uma mulher que ganha um lugar que talvez ela não tinha antes, né? Tô falando aqui de um cenário ideal, né? Tô falando aqui de um cenário que é o que a gente espera que na terapia é o que eu motivo a minha paciente a ganhar esse lugar, não a perder, né? Mas a maioria das mulheres seria ótimo, né? E se Deus quiser um dia, né, vai ser divulgado, elas vão procurar ajuda, porque não adianta, tem que ter uma ajuda, né? A maioria, eu vejo assim aqui na loja, né, que a gente atende bastante pós, que às vezes elas se sentem acanhadas, com vergonha, elas não querem divulgar que elas tiveram câncer de mama, né? A própria paciente, tipo, ela esconde isso. Eu não sei se é por todo o sofrimento que ela teve, né? Que não deixa de ser uma negação, né? Depois do tratamento, passou. Eu vejo, às vezes, até para comprar um sutiã com enchimento, ela fica ali, espera, a loja fica meio vazia, pega discretamente. O que leva e o que essa paciente tem que buscar para tirar esse sentimento? Porque na realidade aquilo que você falou é uma nova vida, ela né, um recomeço. Na verdade, a gente tem que pensar que nós somos seres singulares, então cada pessoa vai ter a sua própria forma de enfrentamento, né? De ressignificar ou significar as suas dores, né? As dores emocionais, se a gente pensar. E eu estava falando antes, como é que você conseguiu, como é que você enfrentou? A gente olha para as mulheres, né, na mídia aí que estão passando por isso. É a partir da minha trajetória de vida que eu vou significar o que eu vivi, né? Então, assim, cada uma traz elementos da sua trajetória. Por isso que a psicoterapia é tão importante, para ajudar essa mulher a entender, olha, você teve essa trajetória de vida, você está aqui nesse momento do diagnóstico. O que essa trajetória te ajuda? No que ela compõe agora, né? Ou o que a gente tem que abrir mão daqui, né? Todas aquelas inseguranças ou aqueles padrões que a gente chama de crenças, né? O que a gente pode tirar daqui que não faz mais sentido, né? Algo muito comum de se ouvir das pacientes que passaram pelo tratamento hoje eu vejo a vida com outro olhar. E é exatamente isso que a terapia te proporciona e te impulsiona, né? A fazer, a olhar e significar as coisas com outro olhar, né? A dar sentido para coisas que talvez antes não tinham sentido, né? Ou abrir mão de coisas que não fazem mais sentido estar na tua vida nesse momento. Rose, agora você falando ali, eu imaginei as pessoas que não têm condições, que tiveram câncer de mama, fizeram a químio e não tiveram condições de fazer esse tratamento, sabe, com uma psicóloga. O tamanho do sofrimento dessa mulher. A gente tá aqui, né, eu falo para as minhas pacientes, não é diminuindo a dor de ninguém, né, não é colocando no lugar de privilégios ou não privilégios, mas querendo ou não, a paciente que chega para mim no consultório particular, ela é uma paciente que tem privilégios, ela escolheu ir até o tratamento, ela escolheu ir para a terapia, que não é a realidade da grande maioria das mulheres no Brasil, né? Eu falo assim, a gente está numa bolha do mundo perfeito, né? A gente está no contexto ideal. A paciente recebeu o diagnóstico, ela tem o médico, ela tem acompanhamento, ela tem acesso à medicação. Então, eu falo de um lugar de privilégio, né? Eu sei que eu tenho privilégio no sentido de que, ok, eu recebi o diagnóstico, eu continuo tomando a medicação, eu continuo sendo acompanhada, mas não é a realidade da grande maioria das mulheres, né? E a terapia,
É como se fosse um acessório, né? De que, isso eu não posso ter, né? Eu tenho, já é tão difícil acessar a medicação, a terapia, quem dera, né? Mas existem já também grupos, né, terapêuticos do próprio SUS, existem campanhas também, por quê? É algo que eu gosto de dizer e lembrar sempre. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, todos esses contextos a gente tem que abordar de alguma forma. As dores físicas a gente vai tratar, né? As dores biológicas, né? O tratamento, a medicação, a fisioterapia, acompanhamento clínico, digamos assim, né? O social é importante a gente manter e tentar, né, continuar com a vida social. Os aspectos emocionais, mentais, né, seja com acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, o ideal seria os dois juntos quando necessário. E os aspectos espirituais, que hoje a gente também já tem até estudos que comprovam que a espiritualidade também é algo que direciona, determina muito, influencia muito também ao longo do tratamento e no pós-tratamento também. Então, assim, é um combo, né? Se a gente pode ter todos esses elementos combinados, né? Pode ter todos esses acompanhamentos, isso é o cenário ideal. Seria perfeito, né? Mas quando não, busquem grupos terapêuticos. Aí nesse contexto de a mulher não tem acesso, a questão espiritual, ela muitas vezes ajuda nesse sentido de porque as igrejas oferecem grupos, né? Existem trocas, mesmo que não sejam mulheres que tenham passado por isso, mas só o fato de você estar se envolvendo, abrindo, né? Falando sobre aquilo que você está sentindo, já ajuda, né? Já ajuda também. E até para o autoconhecimento, porque muitas vezes que nós temos aqui a ansiedade, o medo da recorrência. É um medo que existe, né? Aí tem esse período de ansiedade, depois vem a depressão, porque a gente sabe também que não tem como não ter um período de depressão nessa fase. E todos esses sintomas tem que ter ajuda do profissional, não tem? Tem que ter um acompanhamento, porque é muito difícil, não é difícil? O cenário ideal, como eu falo, né, seria interessante estar sendo acompanhado, né? A ansiedade do pós, né, eu digo assim, a cada 6 meses eu faço os exames de rastreio novamente, para ver se está tudo certo. E confesso, é natural. Cada vez que eu vou fazer o exame, até sair o resultado do laudo, a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Não apareceu nada, não tem nenhuma evolução, não tem nenhuma recidiva. Então, existe sim, né? Mas também a partir do olhar de que eu estou regulada emocionalmente, digamos assim. Existe também o isolamento social, né? Às vezes, da parte da paciente que pode acontecer também e também das pessoas que estão na sua volta. Falando um pouco mais sobre essa questão, também voltando, né, ao assunto do luto, né? Assim como a paciente passa pelas fases do luto, negação, barganha, enfim, todas as fases que a gente conhece socialmente aí do luto, as pessoas, como eu falei, os outros atores, eles também passam por isso, né? Eu agora falando a partir da minha própria experiência, né? Algumas pessoas que eu achei que fariam parte da minha rede de apoio não foram minha rede de apoio, né? Pode parecer assim, né? Por quê? Hoje eu entendo, assim, né? Naquele momento doeu, óbvio, né? Eu me sentia um pouco desamparada por algumas pessoas, mas hoje eu entendo que também eles tinham os seus próprios lutos, né? E às vezes é tão difícil encarar que a pessoa que você gosta, aquela amiga, aquele parente, tá passando por esse momento, não sei o que falar, não sei como me comportar, então deixa ela lá, deixa ela passar por isso, depois a gente volta, né? Exatamente. Então, assim, saber e falar também para as pacientes que estão passando por isso, respeite também, né? Claro que, como eu falei, a atriz principal é ela, mas ela também precisa ter essa clareza, né? Que aquelas pessoas que talvez ela esteja esperando que sejam essa base, que sejam essa rede, também tem a sua trajetória de vida, né? E vai saber se lá na trajetória de vida não tem alguém muito querido que já faleceu por conta de algum tipo de câncer. Então, existe um olhar muito que a gente precisa ampliar. E tudo isso, assim, a gente está tentando fazer um resgate de várias informações, mas isso na terapia a gente vai trabalhando, né? Porque isso vai aparecendo, né? E a questão do isolamento da paciente, eu dou, vamos dizer assim, eu dou espaço para isso acontecer, eu autorizo, digamos, no consultório, eu falo para ela, você precisa autorizar isso, né? A gente precisa, esse direito, você né? tem esse direito. Tem dias que você realmente não quer socializar, tem dia que você quer se isolar, ok. Isso não pode se tornar natural, né? Então, a partir do momento que eu deixo de fazer as minhas atividades para me isolar,
Aí já não é o ideal, né? Não pode Já- vir o vitimismo, né? e não pode se tornar algo assim, hoje eu não vou sair de casa, eu tô me sentindo mal, vou ficar. Amanhã também, amanhã eu não como porque eu também não tô me sentindo bem. Amanhã eu não escovo o dente, eu não vou mais nem sair da cama, eu fico de pijama o tempo todo. Então, assim, isso já tem impacto daí emocional, social, e aí precisa ser olhado com outro tipo de olhar. Mas, hoje eu não tô legal, se deu direito, hoje eu quero chorar, chora mesmo, né? E eu falo para as minhas pacientes no consultório assim, esse lugar aqui é um lugar de deságuo, né? Você tá ali, muitas vezes por conta do contexto familiar, eu tenho um filho pequeno, tenho alguém da família idoso, que não quero que me veja sofrer. Dentro do set terapêutico é esse lugar para essa mulher extravasar, né, suas dores. Eu digo assim, quer chorar? A gente pode passar 50 minutos com você chorando e vou estar aqui, vou estar do teu lado, né? Você quer xingar todo mundo? Aqui é o espaço também, né? Você quer falar sobre outras coisas? Dentro do setting terapêutico, o espaço é para essa mulher falar aquilo que faz sentido para ela falar naquele momento, trazer as dores, né, à tona. Às vezes ela não tem coragem, não tem espaço para falar. E às vezes até fala, mas aquela pessoa que está no seu lado, seu marido, seu filho ou outros familiares, também são leigos, não sabem o sofrimento dela interno, né? E isso também acaba afetando no relacionamento com o marido, porque não é só o sentimento que ela está trazendo, e sim a parte fisiológica também, né? Que tem várias alterações. Alterações, né? E não adianta, o marido tem que entender. Gente, a gente até, quem é leigo, tenta entender, mas nunca vai entender como uma psicóloga, né? E outra coisa que é muito comum, que os pacientes falam bastante, né? De que, meu marido ou a minha família, tu tem que estar pra cima, tu tem que estar bem, sorria, né? Que bom que tu tem acesso ao tratamento. E aí, se a gente pensar, né? Que lugar é esse, né? De que eu digo, que bom que tu tá tendo acesso ao tratamento, isso significa que eu não posso sofrer? Significa que eu não posso chorar? Que bom que você já passou pela quimioterapia, agora você já tá em remissão. Isso significa que eu não posso sofrer? E esse questionamento precisa vir também, né? Dar espaço, por isso que a psicoterapia é uma escuta ativa, qualificada, mas também nesse sentido de acolhedora, né? Então, ali não é um lugar de julgamento, né? Que muitas vezes, mesmo que sem a intenção, mesmo que de forma para proteger essa mulher, quando a gente fala para ela, não, fica bem, você tem que estar bem, é na intenção de botar ela para frente, é de impulsionar ela, mas como que ela recebe isso, né? Então, dentro da terapia, esse fica bem, ele é dito de outra forma, né? Ele é dito com outro tipo de atitudes, né? Que precisam. E aí, muitas vezes, até você falando a família leiga e tal, muitas vezes eu chamo o familiar, né? Isso que eu ia te perguntar, se existe um tratamento também, né? Junto com o marido, porque a gente entender que passou por um tratamento de químio, o que vem na cabeça? Fez a quimioterapia, teve lá as reações que não foram fáceis, mas agora tá tudo certo. Só que não, são sentimentos diferentes, né? Não é um tipo de sentimento, são vários. Olha aqui, não dizia um padrão, quantos sentimentos dessa mulher, né? E muitas vezes algumas coisas, como eu falei antes, vai aparecer ao longo, não é durante o tratamento ativo, né? Mas vai vir ao longo, né? A questão, eu digo agora do meu lugar, né? Eu faço um tratamento no pós, né? Que gera a menopausa precoce, que gera irritabilidade, que eu fico mais sensível a algumas coisas. Talvez, assim, é até assunto pra gente falar num outro momento, mas até a questão da sexualidade feminina muda, né? Não só a questão estética, né? A mulher que foi amputada, né? Que perdeu a sua mama, enfim... Mas outras questões, né, ginecológicas até, que envolvem, que despertam ali a sexualidade, que precisa ser trabalhado. Nesse cenário, a gente chama o familiar, chama o marido, chama aquele que está envolvido, né, o parceiro, né, parceira, para fazer ele entender o que está acontecendo, né, para dar subsídios para essa mulher enfrentar esse momento que já é tão difícil, já é tão carregado de dores, para que eles juntos, né, não é uma disputa, mas é um trabalho em equipe, que eu sempre gosto de dizer, né? Nós somos uma equipe, precisamos trabalhar juntos, né? Então, chama o familiar, chama a família, faz um atendimento em grupo ou individualmente cada um deles. Então, outro recurso que é interessante a gente falar também em relação a tudo isso, muitas vezes é participar de grupos terapêuticos, né? Pessoas que estão passando, que já passaram por isso, para ouvir outras pessoas, compartilhar de outras pessoas, para dizer, olha, essa dor eu também senti, isso daí eu também passei. Como que ela encarou? Não que vai ser um padrão para seguir, né? Não que vai ser um modelo a ser seguido, mas pensar assim, poxa, não é só eu que sinto isso.
né? Não é só eu que me senti dessa forma. Que ou... vem a parte da culpa, tipo, né? Que também existe, além de tudo, o isolamento, o estresse, a ansiedade, o relacionamento, a culpa. Não sei também se essa... não é cobrança, mas essa... As pessoas chegam, que nem você comentou, não, o cabelo cresce, sabe? Essa motivação. Às vezes a gente não quer ouvir aquilo lá naquele momento, né? A gente sabe que o cabelo cresce, mas é o meu cabelo, foi comigo que aconteceu, né? Exatamente. E aí é essa regulação emocional, né? Que eu preciso também, primeiro, a partir do momento que eu me entendo, do autoconhecimento, que eu sei o que significa, até a gente passa a ter filtro, digamos assim. Eu passo a filtrar o que eu quero ouvir, o que vai fazer impacto, né? O que vai realmente fazer sentido eu levar para mim ou não. Ou dizer assim, ela tá falando, mas ela não sabe, ok, né? Ou vai fazer eu me posicionar, olha, isso que você disse, não fale, né? Não diga, né? Ou ensinar as outras pessoas, porque é a partir do olhar de quem vivencia, né? Então, Sim, é por isso que certeza. eu tenho também, né, me colocado nesse lugar de que eu preciso conscientizar as pessoas, não só da importância da prevenção, não só da importância de não fazer essa mulher não chegar nesse lugar, né? Que não, quem puder não tiver o diagnóstico precoce e tudo mais, para não chegar nesse lugar. Ok, mas cheguei, né? Ou tenho contato com alguém que esteja, como fazer da melhor forma, né? Como estar junto da melhor forma, né? Me posicionar ou ser a rede de apoio da melhor forma possível. Ai, muito lindo o trabalho seu. Lindo e doloroso também, né? Porque a gente vê as pessoas, o sofrimento das pessoas ali, e muitas vezes sofre junto também, né? Tem sim, né? Não, eu passei por isso, eu enfrentei algumas dores e óbvio, né? Algo que a gente ouvia antigamente na faculdade de psicologia, o psicólogo tem que fazer cara de xícara, né? Ele não pode sentir a dor, ele não pode se envolver. E vou te dizer que já cheguei a chorar com o paciente, né? E isso traz relação, né? Isso traz proximidade para essa relação, porque eu sei o que ela está falando, né? Eu sei de proximidade, né? Como eu falei, cada dor é sua dor, né? Cada trajetória é sua trajetória, mas eu estive num lugar muito próximo disso. Então, atravessada desse olhar de quem já passou por algo muito próximo, eu consigo me aproximar também, né? Mas existe sim, né, situações que você se comove, que você se fragiliza, que você vai para casa reflexivo, né? Então, mas faz parte. Isso faz parte também do grau de importância que eu dou para minha posição profissional, né? Se isso me faz me envolver com isso, significa o peso que isso tem também na minha vida e o quanto é importante para mim também fazer dessa relação que eu estabeleço com os meus pacientes, com o familiar, né? O respeito que eu tenho por isso também, né? Porque eu sei que não é fácil realmente. Eu acredito. Rose, quando que essa mulher que passou por toda essa dificuldade, todo esse sofrimento, está preparada para retornar à vida normal? Não existe um padrão, né? Como eu sempre falo, assim, cada mulher vai ter a sua singularidade, vai ter o seu tempo, né? É importante que ela estabeleça uma relação também com o seu médico, né? E juntos eles vão entender esse lugar. A gente está falando aqui daquele lugar privilegiado, né? Que a mulher tá, muitas vezes ela não tem escolha, ela tem que fazer todo o tratamento, trabalhando e vivendo a vida normalmente, né? A gente está falando de uma mulher que tem essa possibilidade de escolher ou não, né? Voltar e quando voltar, né? A grande maioria continua vivendo, fazendo e acontecendo durante o tratamento. Infelizmente, né? Não é a realidade de todas, mas ela tem que saber se conhecer, né, se respeitar seus limites, respeitar o seu tempo, e ir gradativamente voltando, né? Se você trabalha numa empresa privada, enfim, trazer, se você é funcionário, digamos assim, trazer para a chefia o que você viveu, deixar claro, né, as suas limitações, se existem limitações, né? É tudo uma questão de conversa mesmo, né? E ela, enquanto mulher, enquanto paciente, estabelecer metas, né, limites, que é uma coisa que também na terapia a gente faz, estabelecimento de metas, de sonhos, né? Eu gosto de dizer que existe vida após o câncer, né? E a gente precisa sonhar, a gente precisa planejar, né? E tudo isso se respeitando, né? Sabendo que tem seus limites, que você precisa respeitar isso, né? Para que
não gerem mais prejuízos, né? Além do que já talvez tenham sido gerados ao longo, né, do tratamento. Porque a incerteza do futuro, para quem teve o câncer de mama, sempre vai ficar, né? Sempre vai ficar aquele medinho que um dia ele volte. Existe sim, né? Mas aí é questão da regulação emocional, que é importante, do autoconhecimento, de confiar também no tratamento que foi feito, né? E não ficar com esse monstrinho, não deixar que esse monstro, né? Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo comportamental, e a gente fala muito em relação aos pensamentos, né? Não dá crédito para esse tipo de pensamento. O medo, ele vem, ele é natural, todo ser humano tem. O medo, ele é positivo até para a defesa, né? Do ser humano. Então, nem tudo é negativo, né? Nem tudo é da própria ansiedade, nem sempre a gente pode olhar para ela só como algo negativo. Mas saber que existe sim possibilidades. Aí nesse momento sim eu convido, né? Olhe para outras mulheres que já passaram, olhe para quem já vivenciou isso, né? De que está, né, bem, que está mantendo a carreira, está sonhando, está fazendo. Então, para não se deixar levar só por esses pensamentos do medo. Até porque ela vai ter um acompanhamento a longo prazo, né? Fazendo os exames, acompanhamento de médicos, enfim, né? E incertezas e medo do futuro, não só eu que passei, não só a mulher que está em tratamento, todos nós passamos, né? A gente não tem certeza, não tem como ter certeza de que amanhã ou depois vai estar tudo certo. Então, é natural do ser humano. Então, pensar assim, ok, eu passei por isso, eu tenho os meus enfrentamentos, mas não ficar só com esse foco, né? Tentar também abrir o horizonte. O lado bom, né? Aquela foi uma vencedora, né? Por tudo que ela passou. Então, ela já conhece lugares, né, difíceis, então ela tem subsídios, digamos assim, né, para ser potente onde ela estiver, o que ela se propor a fazer. Com certeza ela vai olhar a vida e o mundo, né? E é uma coisa que a gente fala bastante também, depois que passa pelo diagnóstico, depois que passa pelo tratamento, é que a gente passa a dar valor para as pequenas coisas, né? A gente passa a ter outro olhar para as pequenas coisas. Um eu te amo do filho, um abraço, uma vivência com a família, e passa a valorizar. E é nisso que a gente tem que estar focando, né? Nesse pós, né? Nesses momentos, criando memórias, né, afetivas, né, com a nossa família. Eu atendo algumas pacientes que estão em processo de paliativo, né, ou que estão com uma doença em estágio metastático, e eu faço questão de construir com elas isso, né, para elas valorizarem essa questão das vivências com a família, deixando algo para a memória mesmo, não só para elas que ainda têm vida, né, ao longo desse percurso, que ainda mesmo com a doença metastática ou no cuidados paliativos, ela tem vida ainda para viver, né? Mas deixando também as memórias, né, na lembrança da família, deixando cartas, coisas práticas mesmo, não só assim, memórias, que memórias, coisas práticas, né? Tire fotos, escreva diários, faça declarações, né? Rose, eu queria te agradecer pelo você ceder o seu tempo, trazendo esse conteúdo maravilhoso, que com certeza vai ajudar muitas mulheres. Muito, muito obrigado mesmo. E deixo aqui o convite para você voltar com mais informações. Agora eu quero que você deixe seus contatos nas redes sociais para o pessoal seguir você. Então, me coloco à disposição, né, para qualquer eventuais dúvidas. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom poder falar e trazer informação sobre isso. Me sigam nas redes sociais, @rosesiemampsico. E também, né, a Mioafagos, enfim, estamos à disposição. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, que vai ajudar muitas mulheres. Aperte aqui o sininho nosso para receber informações e se inscreva no nosso canal, que você será muito bem-vindo.